Bonjour, je m'appelle Ana Clara, comment ça va? Oi, gente, eu comecei um pouquinho de francês assim por causa disso aqui. Meu cabelo tá deplorável. Hoje, basicamente, eu vou falar sobre adaptação celular, lesão celular e morte celular. Eu nem vou ficar com enrolação porque é um pouco extenso. Adaptação celular, gente, é basicamente, o nome já fala, a célula ela vai se adaptar, vai adaptar o teu corpo, assim, a sua estrutura morfológica, até mesmo sua funcionalidade, quando ela está recebendo algum estímulo que esteja estressando ela, né? Então, se você tem vamos supor que tem um estímulo irritativo lá, que está estressando a célula, essa célula ela vai lá ela vai sofrer uma adaptação celular, vai tentar se adaptar a esse estímulo para que ela não seja tanto estressada assim, estimulada e tudo mais. Caso esse estímulo seja constante, e a célula não consegue se adaptar a esse estímulo, o que vai acontecer? Você vai ter então dois tipos de lesão, né? Tem a lesão reversível, que você vai estar lá irritando a célula, só que a célula se adaptou e conseguiu voltar ao seu estado normal, então ela não fica tanto irritada assim, ela não sofre tanta irritação. E a gente tem a lesão, que é uma lesão irreversível, que tem aquele estímulo crônico, a adaptação celular ela não foi suficiente e essa lesão irreversível ela vai evoluir para uma morte celular. E essa morte celular ela pode ser tanto uma apoptose quanto uma necrose em si. E eu vou falar sobre quais são os tipos de adaptação celular, quais são os tipos de lesão celular e os tipos de morte celular, sendo só dois, que é a apoptose e necrose. Enfim, adaptação celular, a gente vai ter a hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, displasia. Não exatamente a displasia chega a ser uma adaptação celular, mas eu vou explicar melhor sobre isso. E atrofia. Basicamente, a hipertrofia, gente, é quando você tem um aumento do volume da célula, não é necessariamente um aumento da quantidade numérica de células, mas em si do seu volume, do volume mesmo, do tamanho da célula. Tanto quando tu tem então uma hipertrofia, ela é caracterizada vai ter um aumento do órgão, né? E aí, tanto a hipertrofia, a gente tem uma hipertrofia fisiológica, uma hipertrofia patológica. Uma hipertrofia fisiológica, por exemplo, quando você está se exercitando. No ato de você se exercitar, você vai estar estimulando aquelas células, elas vão estar sofrendo uma lesão assim. Se ela se adaptou e ela cresceu de tamanho, por isso que o teu músculo vai crescer de tamanho também. Então, isso é um tipo de hipertrofia fisiológica. Uma hipertrofia, vamos supor, uma hipertrofia patológica, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, ou se eu vou ter que tirar da minha cabeça. Uma hipertrofia patológica é uma hipertrofia ventricular esquerda secundária à hipertensão arterial. Ou seja, devido à hipertensão arterial, você vai, de alguma maneira, você vai estar estimulando o ventrículo esquerdo e o constante estímulo desse ventrículo esquerdo, você vai fazer com que esse ventrículo esquerdo, as células dele aumente, então você tem uma hipertrofia patológica. O que eu tô querendo dizer é que, entenda, a hipertrofia, essa adaptação celular, no geral, elas podem tanto ser um mecanismo fisiológico do teu corpo, quanto um mecanismo patológico relacionado a alguma doença e tudo mais. Então, a hipertrofia é o aumento do tamanho. Normalmente, uma hipertrofia ela está relacionada a uma hiperplasia, mas nem sempre uma hiperplasia vai ter uma hipertrofia, sabe? O que é a hiperplasia, então? A hiperplasia já vai ser o contrário, não necessariamente o contrário, mas vai ser semelhante, só que em vez de você ter um aumento do volume, você vai ter um aumento da numeração da quantidade de células, entendeu? Então, tanto que eu havia falado na aula de neoplasias que uma hiperplasia, ela pode ser uma hiperplasia maligna. Ah, Ana Clara, existe uma hiperplasia benigna? Não, porque a hiperplasia benigna seria a hiperplasia normal. A hiperplasia maligna é o... Como que eu falo?
Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu queria falar exatamente com as palavras que eu anotei, porque eu já estudei sobre isso, que eu queria lembrar. Olha, hiperplasia patológica não é câncer, ou seja, uma hiperplasia, vamos dizer assim, maligna, que você vai ter o crescimento exagerado de número de células, não chega a ser câncer em si, mas vai criar um ambiente propício para surgir o câncer, vai criar um solo fértil para o surgimento desse câncer, sabe? Para o surgimento do câncer. Aí, tanto que a gente entra com a diferença de uma hiperplasia para uma neoplasia, para uma displasia. É basicamente tá relacionado com o controle descontrolado, né? Pelo crescimento descontrolado de células. Uma hiperplasia, então, é o aumento controlado irreversível do número de células. Uma displasia seria... a displasia, novamente, que eu havia falado, ela é pré-neoplásica. É quando você tem um crescimento já descontrolado da célula, um crescimento desorganizado, só que ela é reversível. Você pode reverter essa lesão e tudo mais, mas se você não reverter essa lesão, continuar o estímulo constante lá, você vai ter uma neoplasia, que já é o crescimento descontrolado e irreversível de uma célula que gera tumor e tudo mais. Aí, então, falamos de hiperplasia, falamos de hipertrofia. Novamente, nem toda hiperplasia tem uma hipertrofia, mas normalmente uma hipertrofia sempre vai ter em conjunto lá uma hiperplasia. Aí a gente já tem a atrofia. O que é uma atrofia? A atrofia é quando você já tem... Ela é o contrário realmente agora da hiperplasia. Você já vai ter a diminuição do tamanho da célula e ela vai perder a sua funcionalidade. Então, assim, novamente, uma atrofia, ela igual à hipertrofia. Pode ser patológico, quanto pode ser fisiológico. E a gente tem os tipos de atrofia. Olha, você vai ter uma atrofia por desuso. Pacientes que, por exemplo, vamos supor assim, que estão muito tempo acamados, é necessário que, de alguma forma, que eles tenham que eles vão no fisioterapeuta, que eles fazem exercício justamente para os músculos não se atrofiarem, não perderem a sua funcionalidade, não diminuírem o seu tamanho, sabe? Então, atrofia de desuso, já fala, é uma diminuição da carga de trabalho que você tem, que gera isso daí, sabe? Deixa eu ver. Atrofia por desnervação. Tu tem uma lesão naquele nervo, aí você vai perder a inervação do músculo, então você perde a capacidade de contrair. Então você tem uma atrofia por desnervação, que é parecido com a de desuso, né? A gente tem uma atrofia por isquemia, que isquemia a gente sabe que você tem a diminuição do fluxo sanguíneo, então perdeu aquele fluxo sanguíneo, atrofia. Atrofia por desuso, atrofia por desnervação, atrofia por isquemia, atrofia por nutrição inadequada. Nessa atrofia por inatenção, nutrição inadequada, a gente vai ter duas doenças, que é o marasmo e a caquexia envolvida. A caquexia, ela é uma síndrome que você tem, que você vai ter a perda de massa muscular, a perda de proteínas, de nutrientes, extremamente grave, assim. Se eu não me engano, eu acho que é na caquexia, acho que você vai ter edemas nos membros inferiores, não tenho certeza sobre isso, não. E o marasmo também é uma forma grave de desnutrição que a gente tem por falta de ingestão calórica também, né, e proteínas. Aí a gente tem atrofia senil. O que seria essa atrofia senil? É basicamente atrofia por envelhecimento. Eu consideraria que essa atrofia seria a causa mais natural que a gente tem, assim, né? E por fim é isso. Então você tem atrofia por desuso, atrofia por desnervação, atrofia por isquemia, atrofia por nutrição inadequada e atrofia senil. São 5 tipos. 1, 2, 3, 4,
5. São 5 tipos mesmo de atrofia que a gente vai ter. Depois dessa, então a gente viu hipertrofia, hiperplasia, atrofia, e a gente vai entrar agora no que seria uma metaplasia. A metaplasia você tem vou dar o exemplo do esôfago de Barré, que nem eu havia falado na patologia esofágica. Quando você tem um estímulo constante, irritativo, por exemplo, uma doença de refluxo gastroesofágico, em que você vai estar constantemente irritando a mucosa, o epitélio daquela região, você vai ter uma lesão naquele epitélio, daquele tipo celular, e você vai ter a substituição para um outro tipo de célula, um outro tipo celular diferente. No caso do esôfago de Barré, ele é uma característica típica de se você tem um refluxo, uma doença do refluxo gastroesofágico, em que você vai estar lá constantemente irritando a mucosa do esôfago, que é uma mucosa, se eu não me engano, do tipo estratificada, escamosa, estratificada, escamosa, não queratinizada. Você vai substituir pelo epitélio do estômago. Do estômago não, do intestino. Você vai ter a substituição pelo epitélio do intestino, que é o epitélio colunar, alguma coisa assim. Então, a metaplasia é justamente essa substituição que a gente vai ter de um tipo de tecido por outro. A adaptação celular, de maneira geral, é isso. Agora eu vou entrar na parte de lesão celular. Lesão celular, que nem eu havia falado, a lesão celular Primeiro que lesão celular, como as causas, né? Pode ser agente físico, pode ser agente químico, pode ser hipóxia, pode ser X elementos de uma lesão pode causar, assim, que pode causar uma lesão, aliás, sabe? Eu vou entrar mais especificamente nos tipos de lesão que a gente tem. A degeneração, gente, que a gente tem, ela é classificada de acordo com a substância que vai se acumular nela, sabe? Por exemplo, a gente tem a degeneração hialina, que é o acúmulo de substância hialina, sabe? Que é o acúmulo de material acidófilo, vai ter até uma coloração mais eu acho, rosinha, mais roxa e tudo mais assim, mas é só um exemplo. Então, olha só, a primeira degeneração que eu vou falar é a degeneração hidrópica, ou tumefação celular, ou degeneração vacuolar, né? Tem esses 3 nomes que você pode encontrar. Eu vou chamar de tumefação celular, que eu acho melhor do que ficar gravando degeneração hidrópica. A degeneração, a tumefação, aliás, celular é basicamente o acúmulo de água e de eletrólitos que você vai ter dentro da célula, o que vai aumentar o tamanho da célula. E se você tem um acúmulo de água, normalmente, o que vai acontecer? Imagine que isso daqui, sei lá, que eu pinguei uma gota de sangue aqui, vai ficar com bastante vermelho? Não, então normalmente quando você tem um órgão que possui uma degeneração hidrópica, uma tumefação celular, vai ter a coloração mais pálida, geralmente. Então, ó, degeneração hidrópica, tumefação celular ou degeneração vacuolar, você vai ter o acúmulo de água e eletrólitos, tornando o aumento do volume do órgão, né, daquele lugar lá que está sofrendo aquela lesão. É um tipo de lesão mais comum presente em fígados, rins, coração, sabe? Você vai ter a coloração mais pálida. E uma coisa que você vai ter é que a bomba de sódio e potássio, ela vai falhar, tá? Então, como que fica o aspecto do órgão? O aspecto do órgão vai variar de acordo com a intensidade da lesão, mas normalmente você vai ter um aumento do volume e, consequentemente, um aumento do peso, vai ter uma coloração mais pálida e tudo mais. Então, degeneração ou tumefação celular, hidrópica e tudo mais assim, acúmulo de água e eletrólitos, coloração pálida, aumento do peso, volume e falha da bomba de sódio e potássio, ATPase. Degeneração hialina, que nem eu havia falado. Degeneração hialina é quando você vai ter o acúmulo de material acidófilo, né? Então, vai apresentar uma coloração, a célula apresenta uma coloração mais rosada, mais vermelhada, assim, se eu não me engano. Isso na microscopia, tá? Na macroscopia você não vai ter tanta alteração assim, não.
A degeneração mucoide vai ser o acúmulo de muco, por causa da grande presença de mucinas, né? Aí isso geralmente é comum no trato digestivo, tá? Então, na degeneração a degeneração mucoide, você vai ter uma hiperprodução de mucos devido ao aumento de mucinas. Degeneração hidrópica, eu falei. Degeneração acidófila, eu falei também. Acidófila não, por hialina, no caso da grande quantidade de material acidófilo. Degeneração mucoide, falei também. Tem a esteatose, gente. Esteatose é basicamente... Peraí que tá vindo, gente. Eu tenho vergonha. A esteatose já vai ser o acúmulo de triglicerídeos que você vai ter dentro da célula. Comum em fígado, tá? Por isso que tu vai ter uma esteatose hepática, acúmulo de triglicerídeos no fígado. E a causa de você ter uma esteatose pode ser uma desnutrição crônica, pode ser diabetes, pode ser alcoolismo, a obesidade. E no caso, você vai... Como que fica a característica lá quando você apresenta uma esteatose? Aumento do peso e do volume, você vai ter uma coloração amarelada por causa da gordura, né? Triglicerídeos assim, e vai ter a borda arredondada no fígado. Comum no fígado, por isso que eu tô falando do fígado em si. Então, esteatose é acúmulo de triglicerídeos, comum presente no fígado, esteatose hepática, aumento do tamanho, aumento do volume, coloração amarelada, bordas arredondadas, mais ou menos assim. E a gente tem as lipidoses, que aqui, no caso, seja lipídios de colesterol, né? As lipidoses é o acúmulo de lipídios, de colesterol. No caso, a gente tem uma aterosclerose, por exemplo, os xantomas, que são placas de lipídio, de colesterol que se acumula aqui ao redor dos olhos. Eu desconfio que o meu professor tenha, mas eu não tenho como provar. Porque ele tem parece muito um xantoma aqui. É só uma plaquinha que ele tem. Geralmente eu acho que surge nos 2 olhos e são várias. Ele tem uma plaquinha aqui que, por isso que eu não sei, não tem como eu provar se é realmente um xantoma. Que mais? E a gente tem as lesões que vão ter acúmulos de pigmento. Aqui, ó, uma lesão celular reversível do tipo de pigmentação. Aí a gente tem o acúmulo de pigmentos exógenos ou pigmentos endógenos. Pigmentos exógenos que vêm de fora. Então, por exemplo, tatuagem. Você jogou a tinta lá, é um tipo de lesão reversível, mas exógeno, né? Vem de fora. Agora, no caso de endógeno, já vai surgir de dentro. Que eu acabei de ver que eu não tenho anotado. Eu jurava que eu tinha anotado. Mas tem, por exemplo, os endógenos. Um exemplo é a argiria. Que a argiria, eu sempre falo da argiria porque ela me vem argento em italiano, que argento em italiano é prata. E a argiria vem justamente de você vai ficar com a coloração cinza, você vai ficar prata, sabe? Calma. E isso acontece em pacientes que geralmente trabalham em minas... Eu acho que de minas de prata mesmo, calma, eu vou falar melhor sobre isso. Não de prata, mas eu acho que de sulfeto de prata. A argiria é uma rara condição que ocorre quando o corpo acumula depósitos de prata em níveis tóxicos, deixando a pele e as unhas em uma coloração cinza azulada. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Esse paciente aqui, ele tem uma argiria. As unhas. Parece até unha suja, né? Isso seria uma argiria. Agora, tem outras condições que eu tenho que abrir o slide, porque eu achei e jurava por Deus que tinha anotado aqui, mas eu não tenho anotado. Tenho anotado sim, eu que não vi. Eu falei errado. Essas pigmentações, por exemplo, a argiria, que nem eu havia falado, e a tatuagem, por exemplo, é um tipo de pigmentação exógena, né? Vem por fora. A antracose também é um tipo de pigmentação, em que no caso o teu pulmão ele vai ficar com cor de carvão, ele vai ficar preto, né? Pacientes que trabalham geralmente em indústrias, né? Por exemplo, a CSN, né? Que é a maior indústria siderúrgica que a gente tem aqui, né? Então, pode ter
as pessoas têm probabilidade de desenvolver uma antracose. Agora, as lesões endógenas são lesões que vêm devido a, vamos dizer assim, a degeneração das hemácias, né? Quer ver, ó? Quando você tem o extravasamento das hemácias, essas hemácias... Isso aconteceu com minha mãe. Quando a gente tem o extravasamento das hemácias, você caiu e aquela área lá, depois de um tempo, ficou toda roxa. Minha mãe caiu, gente, da escada. Coitadinha, a nádega dela, a bunda dela aqui, mais ou menos assim, gente, ficou com uma manchona assim, roxa. Isso tem tudo a ver, porque vamos supor que você teve um trauma, não necessariamente um trauma externo, um trauma físico em si, mas você caiu, por exemplo, da minha mãe, né? Você houve o extravasamento das hemácias, essas hemácias, elas vão sofrer lise ou se não fagocitose, vão ser metabolizadas e são transformadas em bilirrubina. Não, perdão, vai ser transformada primeiro em bilivirdina, para depois ser transformada em bilirrubina, sabe? E isso tem muito a ver com a coloração, por quê? Nas primeiras 24 horas vai ficar vermelho. Depois, se eu não me engano, de 3 a 4 dias, eu acho que fica esverdeado. Não, primeiro, ó, 24 horas é vermelho. Depois, de 3 a 6 dias, você vai ficar com equimose, né? Que vai ser vai ficar meio roxeado, assim, o que tá no momento da minha mãe. Depois de uma semana, vai ficar esverdeado. E depois de 10 dias, vai ficar amarelado, né? Então, 24 horas vermelho, 3 a 6 dias vai sofrer equimose, uma semana, 7 dias vai ser esverdeado, tanto que vai ter a transição entre equimose e esverdeado assim, e depois de 10 dias vai ficar amarelado. E esse tipo de lesão de pigmentação é endógeno, os outros são exógenos, tatuagem, argiria, antracose, tudo é exógeno. Lesão celular é isso, gente. Então, novamente, degeneração hidrópica relacionada com acúmulo de água, eletrólitos, degeneração hialina, acúmulo de materiais acidófilos, degeneração mucoide, acúmulo de mucinas, de muco, esteatose, acúmulo de triglicerídeos, lipidose, acúmulo de colesterol e lipídios, lesão pigmentosa, endógena, a gente tem essa degradação, essa degeneração das hemácias, né, metabolização das hemácias, e exógenas a gente tem tatuagem, antracose e argiria. Agora a gente entra nos tipos de necrose, ou melhor, morte celular, né? Morte celular a gente tem a apoptose, que é um tipo de morte celular programática, e a necrose, que não é programático, não. Você vai ter basicamente a degeneração do tecido em si. Tanto que existem quantos tipos de necrose? Uma, duas, três, quatro. Quatro necroses que a gente vai ter. Quatro? 4 necroses. E a apoptose, eu não foquei muito em apoptose, não. 5 necroses, viu? Sabia que tava faltando uma. São 5 tipos de necrose. Qual que é a diferença da apoptose para a necrose em relação a essa célula ser, além da diferenciação de que na apoptose a célula é programada para morrer? Na necrose, a morte celular é basicamente uma morte celular patológica e descontrolada. A célula ela vai sofrer uma lesão, no momento que ela sofre a lesão, ela vai se rompe a membrana, e quando é rompida a membrana, o conteúdo dentro da célula é extravasado. E quando se extravasa, vai causar uma inflamação, aí vai vir os agentes lá, vai tudo matar e tudo mais. Olha, eu pedi pro chat descrever melhor assim as diferenças. Olha só. Quando você tem um dano severo à membrana celular, você tem perda da permeabilidade, aí entra... O que acontece? Você vai ter a ruptura da membrana plasmática, isso na necrose. Vai ter a liberação do conteúdo intracelular no meio extracelular. O que vai acontecer? Os tecidos vizinhos são afetados, então você vai ter uma resposta inflamatória intensa. Então, por isso que a necrose, ela tá muito associada, geralmente, à inflamação. Quando eu for falar sobre inflamação, que eu vou gravar um vídeo sobre, vocês vão ver que, se não me engano, na inflamação crônica,
A necrose, ela só vai acontecer se você tiver uma inflamação envolvida, sabe? Não tenho tanta certeza em relação a isso, não. Mas isso aí é pra outra coisa, né? E a apoptose, cadê minha folha? A apoptose é que você vai ter algum estímulo que vai programar a célula a se destruir. Só que no caso da apoptose, a membrana ela vai permanecer intacta. Apenas os fragmentos celulares, elas como fala? São fagocitados, por isso que não tem inflamação. Aí do chat, ó, explicação do chat de GPT. GPT a célula recebe um sinal, ativa as enzimas chamadas caspases, em que a célula vai ter o DNA seu fragmentado, mas a membrana fica intacta. Aí esse DNA, como ele é fragmentado, ele é quebrado em pedacinhos, né? Em corpos apoptóticos, depois são fagocitados. Por isso que não vai ter inflamação no caso da apoptose, porque você não vai ter o rompimento da membrana e não vai ter o extravasamento para fora do conteúdo intracelular. Aí tá. Então, quais são os tipos de necrose que a gente tem? Vamos ver se eu lembro aqui. Tem a necrose liquefativa, necrose caseosa, necrose coagulativa, ou se não isquêmica. Tem a esteatonecrose, que é a necrose do tecido adiposo. E tem mais uma, né, que eu falei que era 5. Qual que eu tô esquecendo? A gangrena, necrose de gangrena. A necrose coagulativa, gente, ou isquêmica, é que basicamente você não vai chegar sangue naquela região lá, então você vai ter uma necrose. Olha só, coagulativa. Peraí. Aqui na necrose coagulativa, as células necrosadas, elas são removidas por fragmentação e fagocitose. Tive que fechar a porta porque tinha uma criança gritando. A necrose coagulativa, as células necrosadas, elas são removidas por fragmentação, né, e fagocitose por leucócitos, né? Os leucócitos, eles que vão fagocitar essas células necrosadas. Só que também vai acontecer uma desnaturação de proteínas. Quando você tem essa é a principal característica assim da necrose coagulativa, você vai ter uma desnaturação das proteínas que vai fazer com que essas células, vamos dizer, que elas morrem em si. Aí na macroscopia, como que fica? O tecido, o órgão, vamos dizer assim, ele vai ficar intacto, né? A área necrosada, ela vai ficar bem delimitada assim, vai ter uma consistência pálida, tá? A área necrosada, geralmente ela também vai possuir um halo vermelho na região e o tecido, a arquitetura do tecido fica preservada. Ó, macroscopia, área necrosada bem delimitada, consistência é pálida, área necrosada faz saliência na superfície do órgão, ou seja, fica com uma superfíciezinha assim, e a região vai possuir um halo vermelho, que é uma hiperemia compensatória que vai ter. Lembrando que a necrose, então, coagulativa, ela também pode receber o nome de necrose isquêmica, tá? A necrose de gangrena, ela é um tipo de necrose coagulativa, tá? Onde você também vai ter a desnaturação de proteínas, vai ter também a preservação da arquitetura a arquitetura do órgão fica preservado, só que a necrose gangrenosa, de gangrena, ela acontece mais... Ela vai acontecer mais em regiões dos membros inferiores, né? Tanto que pacientes que possuem diabetes descompensada, eles vão ter o estágio de gangrena no pé. Eu conheço um que teve que amputar os 4 dedos do pé, da situação que tava a gangrena dele em si, sabe? E para que não acontecesse mais uma necrose para os outros membros, porque ele não precisasse amputar o pé, ou se dependendo do caso. Eu acho que já seria uma negligência extrema, né? A perna inteira, aí amputou só os 4 dedos do pé. A região da necrose da gangrena é uma região que fica seca, é uma região endurecida, pétrea, assim, bem delimitada e tudo mais. A necrose caseosa também é um tipo de necrose coagulativa, também por desnaturação de proteínas, só que aqui no caso,
você vai ter uma desnaturação tão grande das proteínas em que a arquitetura do órgão, ela não se preserva, sabe? Não fica preservada. Então, ó, tipo de necrose coagulativa, pela desnaturação de proteínas, mas a destruição é tão intensa que a arquitetura do tecido desaparece totalmente, restando apenas o material amorfo granuloso. Você vai ter a desnaturação intensa demais, então vai ficar destruída aquela área onde teve a necrose. E a gente tem a necrose liquefativa, que aqui a necrose liquefativa, você vai ter não vai ser a desnaturação, vai ser, como que é o nome? Você vai ter a destruição das enzimas lisossômicas. Quando você tem a destruição das enzimas lisossômicas, aquela área onde houve a necrose vai ficar pegajosa, vai ficar com uma consistência como que eu explico? Não é uma consistência... Deixa eu ver se tem uma descrição aqui. O tecido fica igual uma massa viscosa. Gente, fica nojento. E normalmente essa necrose liquefativa, ela acontece mais no cérebro, tá? Ela é uma característica específica, assim, de necrose cerebral, assim, que a gente tem. Fica até com um material de pus, sabe? A área necrosada tem consistência mole e liquefativa com um material de pus. Então, as demais, quando você tem uma necrose por desnaturação de proteínas e tudo mais, a liquefativa vai ser a destruição de enzimas lisossômicas. Lisossômicas, que não havia falado. E por último, não menos importante, você tem a esteatonecrose, ou senão a necrose de tecido adiposo. Ai, gente, me distraí. Não lembro onde que eu parei. Eu acho que eu parei na esteatonecrose, né? Eu acho que é a esteatonecrose que eu parei. O que acontece? A área de destruição, basicamente, vai ser no tecido adiposo, né? Então, a área de destruição de gordura, que ocorre como resultado da liberação de lipases pancreáticas. A lipase pancreática aqui, ó, agindo. Então, na esteatonecrose, você vai ter a destruição do tecido de gordura pela ação exagerada da lipase pancreática. Eu até abri a aula aqui de secreções do trato gastrointestinal para dar uma relembrada da lipase pancreática. Lipase pancreática você quebra de triglicerídeos em ácidos graxos, aqui no caso. Ocorre na grave emergência abdominal, no caso de uma pancreatite aguda, tá? As enzimas pancreáticas, elas vão escapar, destruindo os adipócitos e quebrando os ésteres de triglicerídeos, né? Os ácidos graxos se combinam com o cálcio, vão produzir áreas branquiçadas, visíveis parecido com... Vai ter uma saponificação, basicamente. Quando os ácidos graxos, eles se ligam ao cálcio, ocorre uma saponificação. Então, naquela área vai ficar como se fosse pingos de vela, sabe? Então, a área necrosada fica esbranquiçada com manchas em pingos de vela parecidos. E a apoptose, gente, eu não vou falar muito de apoptose, não. A apoptose é o dano ao DNA da célula. Pode ser por inúmeros fatores. Aí você vai ter as enzimas caspases, né, que vai destruir o núcleo dessa célula, fragmentando ele sem romper a membrana em si, não causando inflamação. A adaptação celular é isso. Adaptação, morte celular e lesão celular é isso, gente. Espero ter ajudado. Beijos.